Tem gente que não está cansada no corpo. Não, ela está cansada na alma. Ela está cansada de lutar em silêncio, de manter a firmeza por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Hoje o Espírito Santo vai falar com quem está esgotado, mas ainda não desistiu. Muito boa noite para você. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026. Estamos aqui na nossa segunda live desse ano. Minha Bíblia está aberta aqui na minha frente. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tenho algo de Deus para te entregar, uma divina revelação através da palavra do Senhor. Eu quero que você comente aqui o teu nome, a cidade de onde você está me vendo, e também eu quero que você declare comigo essa frase: Deus me conhece por dentro. Deus me conhece por dentro. Deus me levou para um texto bíblico, Mateus capítulo 11, verso 28, do 28 ao 30. Olha o que diz. Jesus dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não promete tirar todas as lutas, mas ele promete descanso para a nossa alma. O problema não é o peso da vida, é o peso que você está carregando sozinho, porque pesos nós temos, né? Se você for conversar comigo, ou viver comigo aqui, onde eu moro, em Portel, no Marajó, por exemplo, se você for morar aqui comigo, você vai ver que eu tenho pesos, eu tenho problemas, dificuldades, aflições, mas não é eu ter ou você ter, mas é não carregar sozinho. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma pessoa aqui que está forte para todo mundo, filha. Tu estás forte para todo mundo, mas o Senhor me revela, tu estás quebrada por dentro. O Espírito Santo manda eu te dizer, você não precisa ser forte o tempo todo diante de mim. Entrega o teu cansaço a Deus. Vamos todos comentar isso? Eu entrego o meu cansaço a Deus. Vamos comentar 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos comentar? Eu entrego o meu cansaço a Deus. O Salmo de número 42, Salmo de número 42, verso 5, diz assim, o salmista diz, por que estás abatido, a minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua presença. O salmista, ele conversa com a sua própria alma. Ele identifica o abatimento da alma dele, mas ele não se entrega ao abatimento. Porque quando ele diz, por que estás abatido, a minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? É ele falando com ele próprio. Ele falando consigo mesmo. Por que tu estás assim? Por que tu estás abatida? Por que tu estás assim? Por quê? Por quê? Por quê? Espere em Deus, porque ainda você vai louvá-lo. Cansaço espiritual não é um sinal de fraqueza, não, de forma alguma. É sinal de que você passou por batalhas que ninguém viu. Mas espera em Deus, porque ainda você vai louvá-lo. Esse ano não é ano de repetição de coisas ruins, mas você vai louvar ao Senhor. A sua alegria será tamanha que você vai engrandecer o nome do Senhor com a sua alma. O Espírito de Deus fala ao meu coração nesse momento.
Você passou por batalhas que ninguém viu. E às vezes tu fala consigo mesma dizendo: meu Deus, por que, Senhor? Por que tanta coisa aconteceu comigo? Por que eu estou abatido? Por que eu estou abatida? Eu procuro fazer tudo certinho. Eu procuro fazer tudo da melhor forma possível. Eu procuro fazer tudo da melhor maneira. Eu procuro sempre agradar a todo mundo, trabalhar sorrindo. Por que que a minha alma está assim? Por que que eu estou desanimada? Por que que eu estou triste? Tem alguém aqui que não sabe explicar o peso que sente. Deus está falando no meu coração. Mas o céu que te trouxe aqui nessa live, não viertes à toa. O céu que comanda algoritmos, o céu que comanda governos, o céu que responde orações. O céu manda te dizer, não é depressão espiritual, é o desgaste de quem carregou muitas guerras sozinho. Mas o Senhor manda te dizer, eu alivio o peso da tua alma. E nesses 30 segundos você vai sentir agora uma paz invadindo o teu coração. Levanta a tua mão direita e fecha os teus olhos e sinta agora a paz que só o Espírito de Deus pode dar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Aleluia. Olha o que o profeta Isaías, usado por Deus, escreveu. Isaías 40, verso 20, do 29 ao 31. Antes de eu ler, comenta aqui. Eu recebo essa paz. Comenta 5 vezes, eu recebo essa paz. Eu recebo essa paz. Eu recebo essa paz. Olha o que o profeta Isaías, usado por Deus, disse. Ele dá força ao cansado e multiplica. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão. Aleluia. Mas os que esperam no Senhor, não no governo, não no prefeito, não no dinheiro, não numa amizade poderosa, mas os que esperam no Senhor. Aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus não renova quem corre, Ele renova quem espera nele. Às vezes Deus não te faz avançar, não. Ele te faz respirar para você não desabar, para você não sucumbir. E o Espírito Santo me diz, eu não te parei por derrota, filha. Eu te parei para te renovar. Declara aqui 7 vezes o número da perfeição de Deus. 7 vezes. Deus está renovando as minhas forças. Deus está renovando as minhas forças. Deus está renovando as minhas forças. E eu quero te dar um diagnóstico pastoral agora. Cansaço espiritual não é preguiça, é desgaste de guerra. A gente cansada, há pessoas cansadas de serem fortes para todo mundo. Você orou, você serviu, você ajudou,
mas ninguém viu o teu preço. Mas Deus viu. Tanto viu que me trouxe aqui nessa quarta-feira à noite para te deixar essa direção. Deus jamais ignorou tuas lágrimas escondidas. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é construção espiritual. Tem 8 pessoas aqui que estão comigo ao vivo nesse momento. Tem pessoas, essas 8 pessoas disse: Deus, eu não aguento mais. Você disse isso hoje. São 8 pessoas que estão aqui que disseram isso. Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Sabe aquela sensação de desespero, de angústia? Parece que as coisas não estão se encaixando. Parece que as coisas não estão... Parece que aquilo não está... Pois é. Mas escuta o que Deus diz para você. Fecha os teus olhos, levanta a tua mão direita, escuta o que Ele diz para você. Eu estou segurando você por dentro. Enquanto você acha que vai cair, eu te sustentarei. Diz o Senhor para você, eu estou te sustentando. Você recebe isso? Então comente aqui, escreva aqui, Deus está me sustentando, Deus está me sustentando. Comente 5 vezes isso, Deus está me sustentando, Deus está me sustentando. Aleluia. E por que eu digo para você comentar isso? Porque o Salmo de número 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. E salva os contritos de espírito. Salva os humildes de espírito. Deus não se afasta jamais do quebrantado. Deus não se afasta nunca do quebrado. Mas Ele se aproxima dos que são sinceros diante dEle. Onde a alma está ferida, Deus não julga. Ele acolhe e restaura. As pessoas, elas hoje, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, redes sociais, apelo social, as pessoas têm um prazo de validade, você sabe, né? É o dinheiro, é a influência, é a amizade, mas Deus não olha como o homem. Deus vê além do que o homem vê. Então, quando a pessoa se sente mais inútil para os homens, é aí que ela serve para Deus. Por isso que Ele diz: eu estou perto dos que têm o coração quebrantado. Eu estou mais perto agora de você do que quando você estava sorrindo, do que quando você estava aparentemente bem. Deus está perto de você nesse processo. Você está recebendo essa direção, você está crendo no que eu estou falando, você está recebendo. Lembrando que essa live tem 20 minutos só. Eu venho aqui pregar e falar o que Deus manda. Eu não venho aqui fazer o que eu quero. Mas Deus está dizendo: eu estou mais perto agora de você. Declare isso aqui 3 vezes. Comenta essa frase. Deus está perto de mim nesse processo. Deus está perto de mim nesse processo. Deus está perto de mim nesse processo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, tem um texto interessante. Porque a gente pensa que os homens de Deus, os grandes profetas, os grandes homens, não passam por momentos de dificuldade. E um dia o apóstolo Paulo foi falar com Deus. Ele queria receber algo, ele queria uma resposta. Ele estava aflito.
talvez como você está. A alma cansada, o ano entrou, nada mudou, as coisas estão com dificuldade. Olha só o que diz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isto é, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Deus não te envergonha na fraqueza. Aí que ele manifesta o poder dele frente a ela. Você não é menos espiritual porque você está cansado. Porque você é humano. E Deus continua no controle de tudo. Sabe por quê? Porque Deus manda te dizer: eu vou transformar o teu ponto de fraqueza no lugar onde a minha glória vai aparecer. E é assim que acontece. Na dificuldade surge a oportunidade de Deus para te tirar dessa situação difícil. Levante suas mãos agora. E onde quer que você esteja, talvez enfraquecida, debilitado, aflita, desesperada, em nome de Jesus, receba agora a força de Deus, receba agora o Espírito de Deus, receba agora a força do Espírito Santo na tua vida. Deus está agindo na tua fraqueza. Declare: Deus está agindo na minha fraqueza. Comente: Deus está agindo na minha fraqueza. Deus está agindo na minha fraqueza. Deus está agindo nas minhas fraquezas. Quando tu pensa que está fraco, é aí que Ele te fortalece. Aleluia. Eu sinto o meu corpo se arrepiar aqui nessa noite, porque o Espírito Santo está falando com alguém. Ele está dizendo: essa fraqueza, eu vou te fortalecer nela. Eu te fortalecerei. Tem um hino que diz: eu te levantarei, filho amado, filho querido. É o que Deus está dizendo para você. Eu te levantarei, eu te fortalecerei, eu farei o que ninguém pode fazer. Eu quero orar por você agora. Comenta aqui agora teus pedidos de oração, todos eles, pedidos pela família, por ti, fraquezas que você precisa de força. Comenta. Eu vou fazer essa oração por você nesse exato momento. E eu creio que, como eu já estou sentindo aqui a presença de Deus, o Espírito Santo vai agir de maneira poderosa na tua vida. Vamos orar. Pai, Senhor, em nome de Jesus, visita agora esta pessoa que está esgotada por dentro. Cura, Senhor. Cura esta alma cansada. Cura, Senhor. Renova a esperança. Restaura, Senhor, o lado emocional. Tira o peso da mente. Sopra, Senhor, alívio. Sopra, Senhor, paz. Dá, Senhor, descanso. Renova as suas forças. E quebra, Senhor, agora essa fraqueza. Quebra, Senhor, agora esse desânimo. Tira, arranca, Senhor, aquilo que não provém de ti, que quer atrapalhar a vida dela, quer atrapalhar os caminhos dela. Em o nome de Jesus, que todo mal saia, bata em retirada agora. Senhor, e que nenhum coração desista no meio do caminho, mas se fortaleça apesar das dificuldades. Eu te peço isso em nome de Jesus. Presta atenção. Escuta, a live vai terminar agora. São 20 minutos só. Presta atenção. Essa palavra final para você. Você não está sozinho. Nunca esteve e jamais estará. Deus viu o que ninguém viu. Deus viu o que ninguém viu. Depois do cansaço, vem o renovo. Se essa palavra te alcançou nessa quarta-feira, envia para alguém que também está cansado por dentro.
Compartilha nos teus grupos do WhatsApp, nos teus status esse culto, essa palavra. E que Deus te guarde e te abençoe. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite.